Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que você tem passado? Depende do horário que você está me ouvindo. Vamos lá. Estamos no quinto capítulo. No quarto, nós vimos o que fazer antes do jejum. Agora, no quinto capítulo do livro Dieta Espiritual, de minha autoria, Pastor Gesiel Guzmão, nós vamos estudar sobre o que fazer durante o jejum. Este capítulo está dividido em três partes. Assim como antes de começar o jejum é necessário uma preparação espiritual, física e até mesmo ambiental, igualmente é necessário alguns cuidados durante o jejum para o aproveitamento físico e espiritual do jejum, pois sabemos que é o nosso corpo o templo do Espírito Santo, de acordo com o apóstolo São Paulo no 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20, do qual daremos conta diante de Deus no dia do trono branco ou das bodas do Cordeiro. Quanto aos casados, o jejum deve ser feito de preferência pelo casal. Ao mesmo tempo, é maravilhoso quando um casal dedica um ou mais dias de oração e jejum, buscando a Deus as bênçãos de paz, amor, compreensão, consagração, integração dos membros da sua família com Deus e uns com os outros. Entretanto, existem casos que merecem destaque quanto ao jejum de pessoas casadas. Por exemplo, quando só um dos cônjuges é chamado a jejuar, mesmo que ambos sirvam a Deus. Geralmente isso acontece com obreiros e obreiras do Senhor Jesus. Deve haver, por parte do outro cônjuge, resignação e compreensão. Depois daquele período de oração, é obrigação do cônjuge que esteve ocupado em oração voltar a todas as suas obrigações conjugais, de acordo com 1 Coríntios capítulo 7, versículos 5, 4 e 5. Caso contrário, o tal cônjuge servirá de tropeço ao outro e tomará parte no seu pecado se ele ou ela cair. O jejum ficará anulado por sua irresponsabilidade conjugal. Quando um cônjuge não é crente ou estar afastado da igreja, um dos dois. É aqui que se aplica o texto bíblico de 1 Coríntios capítulo 7, versículo 4 e 5 de forma mais total. Principalmente quando a esposa é crente e o esposo ainda não. Ela deve jejuar para que Deus toque no coração do seu esposo e ele se converta a Cristo. O mesmo procedimento deve ter o esposo crente com a sua esposa descrente. Certa irmã queria ser batizada nas águas, mas o seu esposo não queria se casar no civil com ela. Então, ela, querendo a vitória do Senhor pela paz, sentiu de fazer um jejum de 3 dias, para que Deus falasse ao coração do seu esposo. Daí, pela manhã, levantava-se bem cedo, orava um pouco e preparava o café do esposo e dos filhos. Ao meio-dia fazia o mesmo e durante todo o dia permanecia louvando ao Senhor e orando de joelhos dobrados ou ora outros momentos, ora de só no pensamento. Assim, ela mantinha constante comunhão com Deus. Ao final da tarde, orava entregando o jejum a Deus. Durante aquele período de 3 dias, milagrosamente, o seu esposo não a procurou para relações sexuais. Alguns meses depois, o próprio esposo lhe propôs casar-se no civil. Ela casou-se e, logicamente, ficou liberta para o batismo nas águas. Aleluia! Agora, eu sei que Deus trata cada caso de maneira diferente, embora isso não signifique que não seja parecido. Uma coisa eu sei, quem busca, acha. É promessa de Jesus. Essa irmã necessitava de 3 dias para receber a vitória. Outros talvez necessitem de mais dias ou menos dias. Concluindo, quero dizer que deve haver sempre acordo entre os cônjuges.
O jejum não fere em nada a vida conjugal do casal, muito menos a vida espiritual. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 3 a 5. Uma importante advertência aos casados. Conheço muitas vidas e lares que, lamentavelmente, foram destruídas pela imprudência de um dos cônjuges ao jejuar. Alguns dedicam tanto ao jejum, ao ponto que esquecem-se de suas obrigações conjugais. E quando menos se espera, o outro cai. Biblicamente, o tal é culpado da queda do cônjuge. Entretanto, isso foi ensinado por Paulo em todo o capítulo 7 de 1 Coríntios. Transcrevemos na íntegra o que está em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5, na Bíblia, na linguagem de hoje. Que os dois não se neguem um ao outro, a não ser que concordem em não ter relações por algum tempo, a fim de se dedicar à oração. Mas depois deve voltar a ter relações, a fim de não caírem nas tentações de Satanás por não poderem se dominar. Com essa palavra tão claras e objetiva, fica descartada a necessidade de esclarecimento do assunto. É bom lembrar que Deus às vezes nos chama para fazer sacrifícios fora do nosso alcance. Um exemplo disso encontra-se em Gênesis 22, versículo 1 e 2. Lá, lemos que Deus pediu a Abraão que sacrificasse seu filho. Ele cria que Deus poderia ressuscitar seu filho, Isaque, das cinzas, e em figura o recobrou, diz em Hebreus capítulo 11, versículo 17 a 19. Vemos outro exemplo em Marcos capítulo 10, versículo 17 a 22. Aqui lemos que Deus pediu ao jovem rico que vendesse tudo que tinha, desse aos pobres, tornando-se um discípulo, e teria um tesouro no reino dos céus. Neste caso, aconteceu o contrário. Enquanto Abraão creu e foi abençoado por Deus, o jovem rico fez o contrário. Ele não creu e entrou para a história como um covarde e fraco, incrédulo, destituído de Deus. Um homem que ama mais os valores passageiros da vida do que os valores eternos. Concluímos transcrevendo o que está em Lucas, capítulo 1, versículo 37. Porque para Deus nada é impossível. Quanto às mulheres? As mulheres, por sua missão biológica, devem ter cuidado e atenção especial por falta disto. Muitas mulheres têm deixado de sacrificar a Deus um jejum segundo a vontade de Deus. Vejamos dois aspectos que são destaque e que merece uma reflexão mais profunda. Por exemplo, durante a gestação, pessoalmente creio que dificilmente Deus vai chamar uma mulher gestante a tal sacrifício. Particularmente, não aconselho a fazer um jejum, principalmente se for total. Porém, se isto acontecer, essa mulher deve buscar de Deus o fortalecimento necessário para aquele período. Mesmo assim, deve ser feito um jejum parcial ou sistemático. Ou seja, jejuar durante quantidade de horas diária, durante um determinado período do dia. Se tal acontecer, saberá que de Deus o porquê pode servir de bênção espiritual para ambos, mãe e filho. Porém, salientamos novamente que isto não é comum, exceto quando se trata de um jejum congregacional ou em assembleia, como está em Joel capítulo 2, versículo 15 e 18, Jonas 3, capítulo 3, versículo 6 a 10, onde trata do jejum congregacional, onde as crianças que mamam e todos são convocados. Durante o ciclo menstrual, é o segundo caso que temos que destacar no caso das mulheres. Sabemos que, cientificamente, esse é um período muito delicado para algumas mulheres. Para umas é mais, para outras é menos. Entretanto, se Deus chamar para jejuar,
ele próprio fortalecerá, mas caso contrário, é melhor esperar. A importância de manter a comunhão íntima com Jesus. Durante todo o tempo do jejum, deve-se manter a mais íntima comunhão com o Senhor. Para isso, as pessoas que estão ao lado das pessoas que estão jejuando devem evitar ao máximo assuntos materiais diante ou com aquela pessoa que está jejuando. Assuntos contrários ou assuntos seculares poderão fazer com que aquela pessoa que está sacrificando um jejum por vários dias venha a perder sua comunhão íntima com Deus, prejudicando assim seu sacrifício e também sua saúde. Note que foi o diabo que tentou Jesus durante o jejum. Em Mateus capítulo 4, versículo 1, Lucas capítulo 4, versículo 1 e 2. A pergunta é: como manter a comunhão íntima com Deus durante o jejum? A esta pergunta não se pode responder com a precisão da matemática, até porque cada pessoa tem a sua experiência com Deus. Porém, há 3 palavras-chave para se manter a comunhão com Deus durante o jejum, ou a qualquer momento da vida do cristão. Primeiro, a oração a maior parte do tempo possível. Segundo, louvando ao Senhor com cânticos. Terceiro, meditando na indefectível Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, para alimentar a alma e receber mensagem do divino Mestre da Galileia, Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Agora vamos falar sobre se está correto tomar banho durante o jejum. Por incrível que pareça, há pessoas que têm essa dúvida. A resposta é: não só está correto tomar banho, como é necessário. Porém, antes de tudo, convém salientar que na Bíblia não existe nenhuma ordenança para proibir ou permitir. Entretanto, é aconselhável, tendo em vista as impurezas deixadas pelo suor na pele da pessoa, e por isso torna-se necessário tomar banho. Isso é apenas questão de higiene e não de alimento. Entretanto, no Antigo Testamento, em alguns casos, dava a entender que não tomavam banho, como no caso de Nínive. Jonas capítulo 3, verso 6. Aqui a Bíblia dá a entender que o rei se entregou a tal abandono que nem mesmo tomava banho. Quanto ao descanso, durante o jejum de vários dias, é aconselhável e indispensável o descanso por algumas horas diárias. De preferência, deve-se dedicar à oração e ao louvor durante o dia e, à noite, descansar um pouco, levantando-se cedo para a oração matinal. Para isso é bom deitar-se cedo. Alguns irmãos costumam, quando em jejum de vários dias, orar das 22 às 23 horas, deitando-se em seguida para levantar-se às 5 horas da manhã para a oração matinal. No entanto, devemos buscar a vontade do Senhor também quanto ao descanso. No jejum de 12 horas, é bom não dormir. Existe apenas a possibilidade de Deus dar sono a alguém para falar-lhe através do sonho. Isso durante o jejum, podendo ocorrer a qualquer hora do dia ou da noite. Certa vez, estava orando em jejum, pedindo unção de Deus para uma campanha que seria realizada. Então, naquela oração, senti um pesado sono. Logo me deitei e adormeci em seguida. Deus me deu um sonho no qual vi o estado espiritual em que se encontravam determinadas pessoas. Depois que entreguei o jejum, chamei aquelas pessoas e falei-lhe particularmente sobre o estado espiritual que se encontravam, declarando o que Deus me havia revelado. Aquelas pessoas ficaram surpresas e logo prantearam
diante do Senhor, confessando todo o seu estado espiritual. Oramos e Deus usou de misericórdia, perdoando-lhes. Durante os dias de campanha, 2 daquelas pessoas foram batizadas no Espírito Santo. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Deus tem revelado aos seus servos o estado espiritual do seu povo e as necessidades da obra, assim como revelou para Ananias, no capítulo 9, versículo 8 a 12 do livro de Atos, e no capítulo 10, versículo 1 e 6, e no versículo 9 a 20 do livro de Atos. Quanto a fazer exercício durante o jejum, em si, a oração é um exercício espiritual poderoso e material. Isso é quando feito realmente no Espírito. Jesus suou sangue durante certo período de oração, Lucas 22, versículo 24. Porém, deve-se fazer algum exercício respiratório em se tratando de jejum de vários dias, para facilitar a circulação do sangue. Este exercício pode ser simplesmente inspirar profundamente pelo nariz e expirar pela boca, abrindo e fechando os braços simultaneamente e algum tempo prolongado. Quanto a beber água durante o jejum, pode? Já mencionei ligeiramente quanto ao uso da água durante o jejum. Antes de tudo, sabe-se que cientificamente a água não é, nem tem nenhuma substância alimentícia. Algumas pessoas temem jejuar por vários dias na presença do Senhor por ter deficiência na circulação, não podendo ficar mais de 24 horas sem beber água. O diabo tira proveito disso, ficando como único vitorioso, pois quanto menos pessoas com vidas poderosas em oração e jejum, mais facilmente ele pode colocar o mundo dentro da igreja. Mas o sangue de Jesus Cristo é poderoso para despertar as vidas. Vamos observar 2 pontos importantes relacionados com a água e o jejum. Primeiro, texto bíblico mal interpretado. Vamos ver alguns textos bíblicos que têm sido mal interpretados. Atos capítulo 9, versículo 9, diz que Paulo não comeu nem bebeu durante 3 dias. Porém, isso não significa que todas as vezes que ele ou outro servo de Deus jejuou, não comeu nem bebeu. Pelo contrário, aqui destaca que ele não comeu e nem bebeu, o que indica que em outras oportunidades tenha bebido durante o jejum água. Exatamente por isso, há o destaque de que não bebeu água, visto que era uma coisa diferente, era uma forma diferente do comum dele. Por outro lado, encontramos em Mateus, capítulo 4, versículo 1 e 2, as seguintes palavras: Então foi Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E por que não diz que teve sede? Em Marcos, capítulo 1, versículo 3, diz: E vivia entre as feras. Ali havia água, pois as feras não vivem sem água para beber. Portanto, neste descanso, nesse deserto que Jesus jejuou, havia água. Enfim, chegou a pensar que a Bíblia dá a entender que era um oásis em pleno deserto. Ora, se cientificamente água não é alimento, e eu creio que quem bebe água não quebra o jejum, a não ser que ao iniciar o jejum, venha prometer não beber água. E não tomar água não torna o jejum mais perfeito, isto é, torna o seu corpo mais castigado apenas.
1 Coríntios, capítulo 3, versículo 19 e o versículo 17. Isto, 20, 19 a 27, que digo. Sempre que jejuar por vários dias, devemos beber água, sabendo que isso não inutiliza o jejum, a não ser que a pessoa, volto a dizer, tenha prometido ao Senhor não beber água durante o jejum. Neste caso, pode tomar água porque voltou ao Senhor. Não pode tomar água porque voltou ao Senhor e terá que cumprir, conforme diz Eclesiastes, capítulo 5, versículo 4 e 5, que é melhor que não vote do que votando não cumpra. Porém, cada um deve fazer como Deus dirigir. Logo, faça tudo sem murmuração. Nos adverte a palavra de Deus. Deus não recebe jejum de murmurador. Isaías 58, versículo 3 e 4. Deixe-se guiar pelo Senhor, com toda humildade e temor, e sem julgar o seu irmão. Quanto a trabalhar durante o jejum, existem muitas vidas fracassadas por não jejuarem pelo motivo de serem muito ocupados. O ideal é a pessoa se deslocar para um local isolado para oração e estudo bíblico. Porém, aquele que tem o seu tempo preenchido com as responsabilidades do trabalho, logicamente, não dispõe de tempo para dedicar um dia na semana ou no mês só para oração e jejum, a não ser durante as férias. No entanto, poderá jejuar enquanto trabalha. Quando trabalhava em uma concessionária Ford em Maceió, Alagoas, na minha juventude, várias vezes eu tinha que jejuar em prol de campanhas que fazia no interior do estado, que eram realizadas nos finais de semana. Eu fazia parte de uma equipe de evangelização chamada Ministério Palavra da Cruz. Levantava-me cedo, dedicava um período à oração e às 7h30 partia para o trabalho, lá ficava em atitude de oração ou orando em pensamento, lia a Bíblia nos intervalos, quando voltava do trabalho, enquanto os outros jovens que moravam na República almoçavam, eu me dedicava à oração. Glória a Deus que sempre esteve comigo naqueles dias. Se eu fosse contar a experiência de homens de Deus, como Gigi Ávila e outros que também jejuavam enquanto trabalhava, o quanto Deus confirmava o sacrifício do jejum, mesmo estando trabalhando, cairia por terra toda a teoria comodista para não viver uma vida abundante através do jejum. Finalmente, quanto ao jejum de estudantes, lembro-me quando, na minha adolescência, houve um despertamento na cidade de União dos Palmares, estado de Alagoas, onde meu pai, João Buarque, era o pastor. E nós desejávamos fazer um jejum pela evangelização que fazíamos nos finais de semana na zona rural, onde íamos de bicicleta. Daí levantávamos-nos cedo, orávamos e ficávamos sem café da manhã. Ao meio-dia orávamos, entregando o jejum, e almoçávamos. Deus via a nossa intenção e confirmava o nosso esforço, e íamos para a escola. Creio que o Deus que vai tomar em consideração essas situações excepcionais é o Deus de misericórdia, amor e bondade. Creio, portanto, que o Deus que vai tomar em consideração o que Deus vai tomar em consideração é se o estudante dedicou tempo a ocupar a mente com coisas boas ou não. E aqui encerramos o capítulo 5 do livro Dieta Espiritual.